Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, aula de Geografia para o terceiro ano. Eu sou a professora Társila e hoje o tema da aula é Guerra Fria. Então vamos estudar um pouco sobre a Guerra Fria. Então a Guerra Fria, ela traz aí alguns conceitos, algumas ideias de ordem mundial. Então, na Guerra Fria nós falamos em bipolaridade e tensionamentos políticos, então tensionamentos ideológicos aí entre o sistema capitalista e o sistema socialista, certo? Então, o que foi a bipolarização mundial? Então, nós temos que lembrar do contexto, que ocorreu a Guerra Fria. Então, o que tinha acontecido antes para chegar a termos aí a chamada Guerra Fria. Então, lembra que nós tivemos lá a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, origem da Guerra Fria, duas vertentes. Início da Guerra Fria e da ordem bipolar em 1945, a partir do término da Segunda Guerra e do aumento das divergências políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1947, a adoção da doutrina Truman e do Plano Marshall, declaração de guerra à expansão do socialismo soviético. Então, sobre a Guerra Fria, nós temos que entender que nós tínhamos dois polos de influência no mundo. Um polo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e um polo socialista, representado pela União Soviética. Esses dois polos queriam estender os seus domínios pelos países do mundo. Então, eles queriam estender aí a sua ideologia, uma ideologia capitalista, outra ideologia socialista. E após a Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender que muitos países ali da Europa, estavam sofrendo com as suas economias, ficaram devastados. Então, era um campo fértil para que a União Soviética, com o socialismo, e os Estados Unidos, com o capitalismo, interferissem ali naquelas áreas para poder promover a sua ideologia. E é isso que nós vamos ver. Então, você pensa agora um pouquinho comigo. Em qual período da história vivemos em um mundo bipolar? Então, pare um pouquinho aí e tente responder este quiz. Então vamos lá, conseguiu acertar? Em qual período da história vivemos em um mundo bipolar?
Se você marcou a letra C, Guerra Fria, você acertou. Lembra? Dois polos de influência no mundo. Nós tínhamos o polo socialista, União Soviética, e o polo capitalista, Estados Unidos. Os dois tentando aí aumentar as suas áreas de influência. Então, quais foram os acontecimentos que contribuíram para a Guerra Fria? Na verdade, quando a gente fala em Guerra Fria, nós temos que pensar por que ela chama-se Guerra Fria? Porque ela não foi uma guerra declarada, militarizada entre esses dois polos, né? Não houve um ataque direto entre esses dois polos. Mas então ocorreram aí ações durante esse período para que esses dois polos tivessem ali um contrapondo o outro, mas não de forma militar extensiva um ao outro, certo? Então vamos ver quais foram esses acontecimentos pelo lado capitalista, né? Pelo lado dos Estados Unidos. Nós temos que pensar que, como eles eram dois polos divergentes, eles então tudo que um polo fazia, o outro também tentava fazer. Então, um demonstrando para o outro quem tinha mais poder, certo? Então, vamos lá. Pelo lado capitalista, nós tivemos aí alguns acontecimentos importantes. A morte de Franklin Roosevelt em 1945 e o fim da coexistência pacífica, porque ele tinha a ideia, né, ele propagava a ideia de que poderia sim essas duas ideologias conviverem pacificamente aí no mundo, né, com suas áreas de influências. Com a morte de Franklin Roosevelt, já essa ideia de convivência pacífica, ela deixa de existir e assim os dois polos começam então a competir. A divisão da Alemanha e da sua capital Berlim, então lembra que na Segunda Guerra, né, a Alemanha lá foi dividida, o muro de Berlim. Aí com o final da Segunda Guerra, então essa Alemanha, ela fica ali devastada. Então nós tivemos essa importância do cenário da Alemanha ali. Nós tínhamos influências na Alemanha da União Soviética, nós tínhamos influência da França, nós tínhamos influência da Inglaterra, nós tínhamos influência dos Estados Unidos. Então a divisão da Alemanha com esse muro, com o muro de Berlim em lado ocidental capitalista e lado oriental socialista, foi um grande marco, um grande símbolo aí. O discurso de Winston Churchill em 1946, denunciando o comunismo soviético, por estender uma cortina de ferro sobre a Europa Oriental e conclamando os Estados Unidos e o Reino Unido a enfrentar a União Soviética. Então, Winston Churchill, ele propôs, né, no seu discurso, um discurso inflamado, então ele queria realmente avançar sobre a União Soviética para diminuir ali a influência do socialismo. Então, ele acusava a União Soviética de interferir ali na Europa, chamando isso de cortina de ferro, interferir militarmente. E os acontecimentos que contribuíram para a Guerra Fria do lado capitalista, nós tivemos também a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, espalhando bases militares por todos os continentes. O estabelecimento por parte dos Estados Unidos de duas frentes de atuação, estratégico-militar, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a ideológica doutrina Truman com o Plano Marshall, que foi um plano econômico. Então, nós temos que entender que, né, essa corrida, essa competição entre os Estados Unidos e a União Soviética foi uma competição em todas as áreas. Então, nas áreas militares, nas áreas sociais, nas áreas econômicas, nas áreas políticas e também nas áreas culturais. Os dois polos queriam provar ao mundo que o seu sistema era melhor que o outro. E essa prova, ela aconteceu através de várias frentes. Então, essas frentes foram frentes militares, tecnológicas, econômicas. E aqui nós temos um exemplo, por exemplo, estratégico militar, a OTAN, né? Também o Plano Marshall e a doutrina Truman. Então, a OTAN era o quê? Eram os Estados Unidos, ele fez esse tratado para poder ajudar, né, militarmente outros países também que tivessem a sua mesma ideologia, o capitalismo, né? Então, era uma forma de influenciar outros países com o capitalismo.
O Plano Marshall era um plano econômico, então os países que precisavam lá de financiamento para serem reconstruídos, para dinamizar a sua economia e recorriam aos Estados Unidos, estavam dentro desse Plano Marshall. E aí assim os Estados Unidos conseguia intervir ali, né, ideologicamente nesses países. A doutrina Truman e o Plano Marshall. Então, a doutrina Truman era um plano de contenção estratégico e ideológico para neutralizar o risco do avanço comunista por meio da divulgação do American Way of Life. O que seria isso? Para divulgar o modo de vida americano como um modo de vida perfeito, um modo de vida bom, um melhor modo de vida, né? Claro que esse modo de vida estava pautado dentro das ações do capitalismo, dentro dos princípios do capitalismo, que era o seu sistema econômico. Já o Plano Marshall objetivava a ajuda econômica aos países capitalistas europeus, que haviam sofrido com os efeitos da Segunda Guerra. Ambos os planos contribuíram para o fortalecimento dos Estados Unidos no cenário mundial. Então, nessa época da Guerra Fria, né, além das questões militares e tecnológicas, armamentistas, também tinha essa questão ideológica, principalmente a questão ideológica entre esses dois polos diferentes, que foram também disseminados a partir da cultura, né? Então, vários filmes, várias propagandas, né, músicas eram direcionadas para promover essas ideologias, tanto do lado capitalista quanto do lado da União Soviética. Nós podemos entender essa Guerra Fria como os dois competindo. Então, enquanto um fazia uma coisa, o outro também fazia para ver quem se saía melhor naquele aspecto, certo? Então, agora uma hora de quiz aí, vamos ver se a gente conseguiu captar. Então, você tem um tempinho para responder. Vamos ver. Indique a alternativa que não está associada ao início da Guerra Fria. Letra A, morte de Franklin Roosevelt. B, Tratado de Versalhes. C, doutrina Truman. Então, pense lá e responda. E aí, achou a resposta? Vamos ver então. Indique a alternativa que não está associada ao início da Guerra Fria. Letra A, morte de Franklin Roosevelt. Letra B, Tratado de Versalhes. Ou letra C, doutrina Truman. Se você marcou a letra B, você acertou. O Tratado de Versalhes não tem relação com a Guerra Fria. Na verdade, ele tem relação com as outras guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Letra A, a morte de Franklin Roosevelt, nós vimos que
a partir da sua morte, né, nós tivemos aí realmente a polarização. Por quê? Ele tinha a ideia de que era possível conviver essas duas ideologias pacificamente. Com a sua morte, essa ideia cai por terra. E a letra C, a doutrina Truman, lembra lá que foi um plano, né, dos Estados Unidos para conter aí a ideologia do socialismo. Atividade. Então aqui, pense lá, anote e pense. Qual foi o contexto geopolítico da Guerra Fria? Então pense e anote lá.
Então, pessoal, vamos pensar lá no contexto geopolítico da Guerra Fria, né? Lembra que ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. E qual que foi o que aconteceu ali depois, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial? No fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali a ascensão de duas potências, né? Potências econômicas, que era a União Soviética e os Estados Unidos. O problema é que essas duas potências que saíram aí fortalecidas, né, da Segunda Guerra Mundial, eram potências que tinham ideologias contrárias uma à outra. E aí nós tínhamos um meio de campo ali, que era a Europa, que tinham vários países devastados. Então, essas duas potências queriam aumentar a sua área de influência. Então, por isso houve esse choque entre elas nas suas ideologias. Estavam lá tentando expandir os seus territórios, expandir as suas áreas de influência, de acordo com as suas ideologias, certo? Então, a OTAN. O que foi a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte tinha como princípio a proteção mútua de seus participantes contra a ameaça soviética, por meio da OTAN. Os Estados Unidos passaram a atuar em escala global, intervindo militarmente para defender o mundo capitalista de qualquer ameaça socialista. Então, a OTAN, ela trabalhou de forma militar. Então, o que acontece? Os países, né, que tinham lá proximidades com o sistema capitalista, né, e que sofriam aí alguma intervenção da União Soviética, eles eram apoiados militarmente pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos utilizou essa maneira de influenciar esses países para assim estender o seu domínio e conter a expansão do socialismo, certo? Já o lado socialista e a União Soviética. A União Soviética conquistou a hegemonia no leste europeu após o final da Segunda Guerra, porque o seu exército foi o principal responsável pela derrota da Alemanha nazista nesta região da Europa. Com a supremacia soviética sobre os países do leste europeu e regiões que foram anexadas à União Soviética, em pouco tempo o país conseguiu recuperar-se economicamente. Então, o que aconteceu? A União Soviética, então, na Segunda Guerra Mundial, né, ela estendeu o seu domínio ali sobre os países do leste europeu. Então, se você verificar aqui no mapa, vários países onde ela teve ali a sua influência, né? E quais foram os acontecimentos que contribuíram para a Guerra Fria do lado socialista? Nós vimos os acontecimentos do lado capitalista e agora nós vamos ver os acontecimentos do lado socialista. A criação do Comecon, como uma integração das economias dos países socialistas que possibilitou o aumento do grau de dependência desses países em relação à União Soviética. A doutrina dos campos opostos era a versão da doutrina Truman e a criação do Pacto de Varsóvia, que tinha como objetivo planejar e coordenar as ações de defesa da OTAN. Então veja, nós falamos que no lado capitalista nós tínhamos lá a OTAN, que era uma ajuda militar que os Estados Unidos dava para os países, né, que estavam ali aliados com ele. Então, países que precisavam de ajuda militar para conter lá avanços da União Soviética. Então, a União Soviética faz a mesma coisa, né? Então, nós temos lá o Pacto de Varsóvia. Então, na questão militar, nós vimos que a competição foi: os Estados Unidos criou a OTAN e a União Soviética o Pacto de Varsóvia, para assim ajudar militarmente os países, certo? Nós vimos também a criação do Comecon aqui no lado socialista, né? Então, esse Comecon, ele foi para integrar a economia dos países socialistas ali, para potencializar a economia, né? Então, para aumentar a influência da União Soviética. Assim como os Estados Unidos também fez lá o seu Plano Marshall, né? Financiando lá os países para o seu desenvolvimento. Então, veja que, do mesmo modo que os Estados Unidos faziam uma ação, a União Soviética também fazia a ação no mesmo tema. Então, os dois trabalharam a questão militar, influência militar, os dois trabalharam a questão da influência econômica e os dois também trabalharam com a promoção dos seus modos de vida, né? Um do lado capitalista e o outro do lado socialista, nessa competição. Então, mais um quiz para você memorizar. Vamos ler lá.
Indique a alternativa que possua um ou mais países que faziam parte da União Soviética. Letra A, Reino Unido, Estados Unidos da América, França. Letra B, Armênia, Ucrânia, Letônia. Letra C, Suíça, Noruega e Dinamarca. Então, você tem um tempo para responder. Então, conseguiram achar a resposta? Veja que esse quiz você podia fazer por eliminação, né? Então, vamos lá. Indique a alternativa que possua um ou mais países que faziam parte da União Soviética. Então, letra A, Reino Unido, Estados Unidos da América e França. Não dava para ser, né, pessoal? Por quê? Porque os Estados Unidos da América é justamente o polo que está confrontando a União Soviética, certo? Letra B, Armênia, Ucrânia e Letônia. Se você marcou essa, você acertou. Ah, mas eu nem sabia desses países. Não tem problema, se você olhasse a letra C, Suíça, Noruega e Dinamarca, você lembrar onde eles estão no mapa, vocês vão ver que elas estão do lado ocidental, né? Era um lado da Europa, então um lado que já tinha influência capitalista. Contexto da Guerra Fria. Então, corrida armamentista. O equilíbrio do terror substituiu o equilíbrio do poder. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram diversos países africanos e asiáticos em seus movimentos anticoloniais contra o domínio europeu. Desta forma, os países libertos com a ajuda dos Estados Unidos ou da União Soviética cairiam sob a esfera da influência de um dos dois lados. Então, por que o equilíbrio do terror substituiu o equilíbrio do poder? Porque, veja, como eu falei no início, não houve uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali uma Europa devastada e vários outros países, como na África e na Ásia, que ainda eram colônias, né? E esses países, eles tinham a intenção de sua independência. E aí o que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética aproveitam esses movimentos de independência para estender a sua influência nesses territórios.
Então, os países que tentavam ali a sua independência, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, intervinham nesses movimentos de forma militar, econômica, né, para poder assim estender o seu domínio, né, a sua influência, a sua ideologia nesses territórios, como foi o caso do Vietnã, né, que era um território ali que queria sua independência, estava dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ele era socialista e o Vietnã do Sul ele era capitalista. E aí essa guerra que houve ali para a sua independência, então houve a influência desses dois polos de poder, né? E aí vocês vão poder depois verificar mais informações com o QR Code que nós vamos ver mais para frente, certo? Então, como atividade, qual a sua opinião durante a Guerra Fria? Qual era o objetivo da corrida espacial? Então, veja, além da corrida armamentista, que não foi direta entre os países, mas sim financiar, né, armar outros países que tinham lá proximidade tanto com o capitalismo ou com o socialismo, nós tivemos também a corrida espacial. O que foi essa corrida espacial? Foi uma forma de um polo e outro provar aí o seu desenvolvimento tecnológico, certo? Então esse desenvolvimento tecnológico ele foi provado aí nessa corrida espacial, quem chegava primeiro no espaço. Saiu na frente a União Soviética, né, que enviou o seu primeiro satélite lá chamado Sputnik. E aí enviou o seu segundo satélite, a sua nave tripulada, mas no final dessa corrida espacial, os Estados Unidos lá conseguiu mandar o homem à Lua, né? Então, o homem andando lá na Lua. Então, veja, e isso aconteceu no momento quando a TV ainda já era mais popular, as pessoas tinham mais acesso, então foi televisionado. Então, essa ideia da corrida espacial era uma disputa de poder entre os dois polos para mostrar quem tinha mais desenvolvimento tecnológico, certo? Contexto da Guerra Fria. O contexto da Guerra Fria, então, nós tivemos a corrida armamentista, quando os dois polos financiaram aí, né, alguns conflitos militares para conter aí o avanço das ideologias. Nós tivemos também a espionagem, é aí que surge o contexto da CIA, né, dos Estados Unidos e a KGB da União Soviética, então, como eu falei no início, lembra sempre que para cada ação de um polo existia uma reação do outro polo. Então, tanto na corrida armamentista, quanto na questão da espionagem, como na questão também da corrida espacial. Então, em cada momento, em cada tema, em cada período, esses dois polos estavam ali competindo, correndo, né, atrás ali para mostrar quem era mais poderoso, quem tinha mais poder, né, desenvolvimento econômico na época. O começo do fim da ordem bipolar, gradualmente o regime soviético foi dando sinais de esgotamento político e principalmente causados por... Então veja, aí houve um conflito, né, muito grande dentro da União Soviética no sentido do esgotamento social e econômico, né, e a grande disseminação aí das ideias do capitalismo como forma econômica, né, como melhor forma econômica, como melhor forma de viver, né, lá o padrão dos Estados Unidos, o padrão americano de vida. Esse esgotamento que a União Soviética veio sofrendo ocorreu então a chamada queda do Muro de Berlim. Lembra que eu falei que ele foi ali um símbolo, né? Então, o Muro de Berlim ele foi um símbolo porque ele dividia a Alemanha nessas duas ideologias. Então, o lado oriental socialista e o lado ocidental capitalista. E aí, com a queda desse muro, então, houve ali, né, uma unificação da Alemanha e ela, então, o capitalismo avançando. Então, e aí nós temos, né, como digamos assim, o grande vencedor da Guerra Fria, o capitalismo, então, expandindo a sua ideologia para toda a Alemanha com a queda desse muro, que foi um grande símbolo aí da Guerra Fria.
O começo do fim da ordem bipolar, lembra que eu falei, a ordem bipolar, os dois polos competindo. Excessiva burocratização e controle estatal centralizado nas mãos do poder do Partido Comunista, avanço tecnológico no setor bélico, defasagem tecnológica nos setores de bens de consumo e queda da produtividade agrícola, causando desabastecimento, corrupção e insatisfação dos povos das diversas nacionalidades que compunham a União Soviética, levando ao início dos conflitos separatistas. Então, todo esse cenário, né, que nós temos aí do socialismo, dessa queda, né, no seu desenvolvimento, no problema da corrupção que foi envolvida, interferiu aí para a insatisfação dos povos que viviam no regime socialista e assim querendo então, né, expandir-se, né, agregar-se aí ao sistema capitalista, como nós vimos aí com a queda do Muro de Berlim. Então, além dessa sala de aula, vocês vão ter um tempo agora para pegar este QR Code para assistir o vídeo sobre a Guerra do Vietnã. Então, pessoal, vamos ver se vocês conseguiram achar a resposta do quiz? 4. Indique a alternativa relacionada à decadência da União Soviética. Se você marcou a letra C, você acertou. Insatisfação da população das diversas nações que compunham a União Soviética. Veja, durante a Guerra Fria nós tivemos aí grandes avanços tecnológicos e avanços bélicos, né? Tanto no que diz respeito lá à corrida armamentista quanto à corrida espacial. Porém, no que diz respeito ao abastecimento da população, ao desenvolvimento social para aquela população, não houve, né? Então, toda essa questão bélica e armamentista não atingiu, né, uma qualidade de vida para a sua população. Então, isso fez com que vários países ali da União Soviética quisessem, então, sair desse meio, da sua área de influência, né? Quisessem se separar dessa ideologia, certo? Por isso que a letra C está correta, a insatisfação da população. Então, como uma atividade eu deixo para vocês pensarem aí, quais as causas que contribuíram para a decadência da União Soviética e o fim da Guerra Fria? Então, pense em todo o contexto que a Guerra Fria aconteceu, né, nos aspectos aí ideológicos, tanto do capitalismo quanto do socialismo, e aí das consequências, né, dessa ideologia para os países ali, certo? Então, aqui fica um QR Code para que você acesse o Aula Paraná e assista essa aula. Lá você vai encontrar outras atividades também. Muito obrigada e até a próxima aula.